seja exaltado e glorificado. É a oração que nós fazemos na certeza que somos ouvidos, ó Pai, porque nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Todos juntos comigo. Amém. Glória a Deus. Boa noite aos irmãos. Boa noite. Muito bom estarmos aqui, mais um pouco reunidos. Vou convidar os irmãos para cantarmos essa música que se chama Pai Nosso. É a oração do Pai Nosso cantada. Convido todos os irmãos a cantarem conosco. Amém?
esteja com cada irmão aqui presente, ó Pai. Aqueles que estão no caminho, que o Senhor traga segurança, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que vidas possam ser transformadas hoje aqui neste lugar, ó Deus. Nós cremos nisso, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Vamos todos ler Salmo 100? Salmo 100. Vamos fazer alternado? Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre pelas suas portas com ações de graças e os seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Pois o Senhor é bom. Vamos todos juntos, 5? Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Então vamos render graças ao Senhor e vamos entregar a nossa adoração em forma de louvor. Vamos cantar.
Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos visitantes na casa, não me apresentei, sou o pastor Wilson, sou pastor da igreja, é um prazer receber todos vocês que nos visitam nessa noite. Sintam-se à vontade, sintam-se bem recebidos, né? Para nós é um prazer muito grande tê-los aqui conosco, né? É um prazer muito grande. E nós vamos agora ao momento de adoração do nosso Deus com nossos dízimos e ofertas, né? É o momento para o membro da igreja. Você que nos visita nessa noite, sinta-se à vontade de também participar desse ato de adoração ao nosso Deus, né? Então nós vamos louvar o Senhor, a nossa irmã quer. Os adolescentes, né? Os adolescentes estarão louvando ao Senhor. Quando eles iniciarem o louvor, então você sai do seu lugar, trazendo o teu dízimo, a tua oferta, lembrando que o gasofilaço da esquerda aqui é para missões, o da direita aqui é para a igreja, né? São ofertas e dízimos para a igreja e ofertas para missões. Então, a palavra do Senhor diz assim, ó, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então que você faça isso com um ato de alegria, de entrega ao Senhor, né? Dando o melhor ao Senhor. Vamos lá então? Vamos louvar? Salve a igreja com a amada paz do Senhor. Quem crê que os planos de Deus são muito melhores do que os nossos, amém? E nós sabemos que Ele tudo pode. Então, se a gente se coloca de pé para louvar o nome do Senhor conosco, vamos contar que os planos de Deus são muito melhores do que os nossos, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo pode.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguém deixou o celular aqui? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, quem fez aniversário essa semana? Alguém fez aniversário essa semana? Bom Jorge? Seu aniversário, né, irmão Jorge? Irmã Renata? Aniversário também, parabéns. Quem mais fez aniversário? Laizinha, seu irmão. Alguém mais? Alguém mais? Pedi aqui, cadê a irmã Tamires? Irmã Tamires orou de manhã, vou orar agora novamente. Irmã Tamires vai estar orando ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e ofertas e também pelos que aniversariaram, né? Que Deus abençoe a todos então nesse momento. Irmã Tamires, ora ao Senhor. Então, oremos. Senhor, nós te agradecemos por poder prestar culto ao Senhor. Obrigada, Senhor, por estar na sua casa, adorando e bendizendo o seu santo nome. Muito obrigada por todas as ofertas que foram depositadas aqui no seu altar. Que elas sejam, Senhor, sabiamente gastas na tua obra, Pai. E assim como o Senhor é fiel conosco, que nós possamos também ser fiéis, Pai, nos nossos dízimos e ofertas, porque apenas, Senhor, devolvemos o que o Senhor nos deu, Pai. Como prova de fé, como gratidão a Ti, nós entregamos não só a nossa oferta, o nosso dinheiro, mas também os nossos corações, ó Pai, no seu altar. Que o Senhor possa nos usar para a honra e glória do seu santo nome. Abençoa, Deus, os aniversariantes da semana, que o Senhor possa acrescentar mais dias de vidas a eles, ó Deus, que eles possam conhecer, Senhor, a verdade que o Senhor é. Fica, Senhor, conosco, recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. então agora o momento da saída das crianças, dentro do culto infantil, as crianças aqui na frente. Vamos lá? Olá, crianças. Calma aí. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de tomar a palavra, né, lembrar a todos que nós estamos nesse dia, né, um dia que para nós também é motivo, né, de tristeza, né, tristeza pelo fato de que nós tivemos a passagem do nosso irmão Pedro, né, que faleceu, né, está na presença do Senhor, é fato, né, então que a igreja também nesse momento, né, possa estar, né, com esse pensamento também, clamando ao Senhor, né, pela sua misericórdia, né, que o Espírito Santo de Deus possa estar confortando o coração, né, dos irmãos que são parentes lá do nosso, né, querido irmão Pedro, que agora descansa na presença do Senhor, e nossa igreja também de modo geral, né? Então nós estamos aqui, né, nesse momento, para a glória do Senhor, alegrando com os que se alegram e também chorando com os que choram, né? É assim que deve ser. Nós vamos agora à ministração da palavra do Senhor, né? Nós vamos falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Espero em Deus que Deus possa falar ao teu coração aquilo que já falou ao meu coração, né? Nós vamos usar a palavra do Senhor, né? Uma parte da palavra do Senhor que se encontra lá em Marcos, no capítulo 9, do verso 1 até o verso 29, né? É um trecho grande, eu não vou usar todo o trecho não, mas é uma palavra, né, que eu tenho como tema para nós, lá em Marcos, capítulo 9, bota lá em NVI, isso, NVI 9, Marcos 9, do 1 ao 29, vou deixar aqui o meu também. E eu quero nessa noite falar no tema: quando olhamos para Jesus, o milagre acontece. Amém? Quando olhamos para Jesus, o milagre acontece. Já começa uma pergunta: para quem você está olhando? Para quem você tem olhado? Olhando para Jesus, o milagre acontece. Eu tenho certeza, convicção disso. Quero que você possa também nessa noite ter essa convicção, né? E aí nós vamos então, novamente, a exemplo, quem esteve aqui quarta-feira? Quarta-feira, quem esteve aqui, levanta a mão bem alto, senhor. Fiquei muito feliz, quarta-feira estava bonita a igreja, né?
valeu a pena, muito sincero para mim, viu, pastor? Como foi bom chamar a atenção dos irmãos no domingo passado, a igreja estava cheia. Então estou chamando a atenção de novo, tá, irmãos? Já estou chamando a atenção. Venham quarta-feira, porque quarta-feira foi uma bênção. Estivemos juntos aqui, louvando, glorificando o nome do Senhor. O Senhor falou poderosamente aos nossos corações, né? Falamos qual passagem? Do homem de mão mirrada, né? Então foi isso que nós falamos. Eu estou tão empolgado que eu quero continuar mais ou menos naquela linha, falando nessa noite, ainda em Marcos, né? Quero falar então desse tema. Lembrando então, como eu falei naquela quarta-feira, que o Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo, né, dos 4 evangelhos, e ele é aquele evangelho que serviu muito provavelmente como matéria-prima até mesmo para os outros evangelhos, né? E evidentemente que Marcos, como historiador, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz os relatos dele de uma maneira, né, que às vezes ele entra nos detalhes muito interessantes, muito importantes para nós, né? Então, quando eu falo nessa noite que a nossa palavra, a palavra para nós nessa noite é: quando olhamos para Jesus, o milagre acontece. Eu quero que você possa logo pensar na seguinte passagem que está lá em Mateus 6:22. Não precisa ir lá não, tá? São os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Então, os seus olhos devem ser bons, olhos que, né, dessa maneira iluminem o teu corpo. Salmo 34, verso 5, diz assim, ó: olhai para ele e sedes iluminados, e os vossos rostos não ficarão decepcionados. Então é fundamental, né? Nós podemos ver que é fundamental a quem estamos olhando, né? E devemos olhar para Jesus, né? Para que então possamos contribuir para que o milagre aconteça na nossa vida, né? Então, como eu já falei anteriormente, né, quando nós lemos o relato bíblico, nós precisamos assim apreciar alguns detalhes. E eu quero nessa noite apreciar alguns detalhes dessa passagem. É uma passagem longa, eu falei que é do verso 1 até o verso 29, mas eu vou tentar sedimentar essa passagem em duas passagens. Porque é uma história que começa, você vai ver que ela começa lá no verso 1 e vai acabar lá no verso 29. E tem duas cenas acontecendo aqui, né? Eu queria que você pudesse pensar em duas cenas que nós vamos comentar aqui. Uma cena onde 3 discípulos do Senhor estão presentes e uma outra cena onde 9 discípulos do Senhor estão presentes. E aí nós queremos desse texto extrair essa mensagem de que aonde nós estamos olhando, para onde nós estamos olhando, e que quando estamos olhando para Jesus, nós somos, né, abençoados com o milagre, que o milagre vai acontecer. Então, essa história que nós vamos ler é uma história muito conhecida, mas vamos lá, nós vamos primeiro ler do verso 1 até o verso 9, vamos lá. E acrescentou: em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Aí vamos lá. 6 dias depois de quê? Depois de Jesus ter anunciado que ele morreria, né? Que haveria o sacrifício remidor de Cristo. Então, quando a palavra começa aqui dizendo assim, ó, 6 dias depois, ele está fazendo referência àquilo que ele falou anteriormente. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, aonde ficaram a sós, e ali ele foi transfigurado diante deles. Amém? Então, o que aconteceu aqui? Deixa lá ainda, tá? Quando eu falar passa, tu passa. Então, o que aconteceu aqui? Jesus pegou 3 discípulos dele. Pastor, por que ele pegou esses 3 discípulos? Não sei, eu vou fazer algumas cogitações, mas ele escolheu 3. Ele escolheu 3 e levou esses 3 para estarem com ele lá no monte. E nesse lugar para onde levou os seus discípulos, aconteceu algo excepcional. Eles viram algo assim tremendo, algo tremendo, que fez com que eles tremessem, ficassem com temor. Então olha ali, dizendo novamente: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, aonde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Fiquei pensando, transfigurado
diante deles, me lembrou aquela passagem do Monte Sinai, lembra? Quando Moisés vai ao monte, lá recebe as tábuas, das tábuas do Senhor, e quando ele também, né, quando ele desce, aí ele está com a fisionomia, ele está transfigurado também, ele está com uma, resplandecendo, com o rosto resplandecendo, me lembrou mais ou menos isso aí também. Mas vamos lá, no verso 3, as suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de branqueá-las. Olha que detalhe interessante também, nenhum lavandeiro sobre a terra teria capacidade de branquear as roupas do Senhor Jesus da maneira com que ela ficou. Vamos lá, verso 4. Apareceram diante dele Elias e Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, sempre Pedro, né? Disse a Jesus: Rabi, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Olha aqui, Pedro. Ele não sabia o que dizer. Volta lá, meu irmão. Volta lá. Volta lá. Agora vai. Ele não sabia o que dizer, pois estava apavorado. Então ele falou aquilo porque eu tenho que falar uma coisa. Ele falou, né? Então ele falou aquilo no ímpeto. Ele falou: vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Vamos lá, continua lá. 7. Em seguida apareceu uma nuvem que os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Vamos lá. Enquanto desciam do monte, fala comigo de novo. Desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Vou parar aqui. Você percebeu que aqui tem uma cena, algo aconteceu. Jesus escolheu 3 discípulos, subiu com esses 3 discípulos para o monte, né? E ali naquele monte, orando, acontece aquele momento da transfiguração. E os discípulos ficam ali, né? Com temor, algo tremendo aconteceu diante dele. E aí é descrito aqui que Jesus foi transfigurado, as vestes dele ficaram de um resplendor tremendo, e aquilo acontecendo. Pedro não sabe nem o que dizer, e de repente ele sugere algo ali, por não saber o que dizer, e fato é que depois uma voz, né, eles ouvem uma voz que vem de uma nuvem, e essa voz é do Pai, né, e diz: Esse é meu filho amado, ouçam-no. E aí, logo depois que isso tudo aconteceu, eles descem do monte. Tem uma questão aqui interessante para nós apreciarmos. Em quanto tempo teriam passado eles ali no monte? Porque quando eu leio essa passagem aqui, eu não consigo tirar uma conclusão a respeito disso. Quanto tempo teriam eles passado ali? Posso talvez sugerir um tempo, talvez, 10 minutos para ir, mais um tempo que ficaram, 10 minutos para voltar, por exemplo, eu posso sugerir isso. Quando eu vou, por exemplo, lá em Mateus, que também tem esse mesmo relato lá, eu não consigo ter nenhuma pista. Mas quando eu vou lá em Lucas, eu tenho uma pista. Eles diz lá que no dia seguinte eles desceram do monte. No dia seguinte eles desceram do monte, significa então que eles fizeram pelo menos uma vigília. Amém? Pelo menos eles fizeram uma vigília. Eles subiram para o monte. Tem gente que gosta de falar de monte aí, gosta? Eles subiram para o monte, lá no monte, fizeram uma vigília e desceram do monte no poder. Quando desceram do monte, aí nós vamos agora a partir do verso 14. Quando desceram do monte, veio uma outra cena. Vamos lá? Verso 14, Marcos 9, 14. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Olha bem, irmãos, quando Jesus desceu, Jesus e Pedro, Tiago e João, 3 foram, quantos ficaram? 12 menos 3, amém?
9. Então vocês estão junto comigo, né? Então 9 ficaram. Quando Jesus desceu com os 3, chegou assim, lá embaixo no monte, viu uma multidão, e evidentemente aqueles 9 discípulos também, ali junto com aquela multidão, né? Então, quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Discussão, tinha discussão ali, e estavam eles ali, os discípulos ali, rodeados por uma multidão. Tem coisa acontecendo aí, que risco eles estavam passando. Provavelmente estavam correndo algum risco, até mesmo de serem linchados. Alguma coisa estava acontecendo ali, que a palavra diz que eles estavam ali discutindo com os mestres da lei, e uma multidão estava em redor deles. Vamos continuar mais um pouquinho. 15. Logo que todo o povo viu Jesus, então eles estavam ali discutindo, quando eles olharam, de repente viram Jesus e os 3 discípulos viram. Logo que o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Esqueceram a briga ali, foram lá atrás de Jesus para saudar Jesus. Então, vocês estão acompanhando a visão? A visão, ó, nós estamos na visão aqui do que está acontecendo lá, hein? Nós falamos do que estava acontecendo no monte, agora nós estamos já falando daquilo que aconteceu quando desceu no monte. Vamos lá. Correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Com autoridade, né? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Aonde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi os teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Vamos até onde que eu falei 18, tá bom. Observe então que tem 2 cenas que aconteceram aqui. Uma cena em que Jesus está no monte, como já falei, e uma outra cena relatada aqui, que é depois que Jesus chega no monte e encontra então seus discípulos discutindo com os doutores da lei. Só que interessante, que eu queria que nós pudéssemos pensar nesse tema que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite, quando dizemos assim, quando olhamos para Jesus, um milagre acontece. Eu quero perceber o seguinte, que quando os discípulos estavam com Jesus no monte, eles estavam olhando para Jesus e viram algo tremendo acontecer. A glória do Senhor se manifestou, porque Jesus é o esplendor da glória de Deus. Ele é a imagem do Deus Supremo. É assim que diz lá em Romanos. Então, quando aqueles 3 discípulos estavam olhando para Jesus, eles viram a manifestação da glória de Deus. Mas enquanto ele estava lá no monte com os seus discípulos, os 9 discípulos estavam onde? Lá embaixo, passando um perrengue danado, estavam passando um perrengue, porque eles estavam ali, Jesus não estava presente, e nós sabemos que Jesus é o centro de toda a atenção, ele tem que ser o centro de toda a nossa atenção, porque quando nós olhamos para ele, nós não somos confundidos. Jesus é o centro, é como se eu estivesse falando de uma roda de uma bicicleta. A roda de uma bicicleta tem o eixo, e do eixo saem os raios. Jesus é como se fosse, então, ele é o centro, ele é o centro, ele é o centro da nossa vida. E enquanto ele estava lá, os discípulos estavam aqui embaixo, passando um perrengue danado, porque tinham trazido para eles um homem que estava com um menino que estava possesso, e eles estavam ali numa batalha tremenda para expulsar aquele demônio, e eles não conseguiam. O que será que estava acontecendo? Por que eles não estavam conseguindo? O que estava faltando a eles? Na hora que um estava orando e pondo a mão, alguém estava cobrindo, né? Assim se faz, né, irmãos? Um expulsando, o outro orando, cobrindo, e não conseguia, daqui a pouco não conseguia, trocava, aí a outro, e aquela oração. Vai me deixando na mão, né? Som. Então aquilo ali acontecendo, estou trazendo você para aquela história ali. E aí aquilo acontecendo ali, aquela batalha espiritual, e aqueles discípulos do Senhor Jesus não conseguiam expulsar aquele demônio. O que eu quero que você possa perceber, que nós possamos perceber, aquilo que Deus colocou no meu coração, quero colocar no teu coração também, que o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração, é que a gente possa perceber que o que estava acontecendo ali era algo que pressentia da presença do Senhor. Era como se aqueles discípulos que estavam ali embaixo
não estivessem olhando para Jesus. É como se aqueles discípulos que estavam ali embaixo, por estarem naquele momento ali, eles não conseguiam estar sob o poder da presença do Senhor. É como se o fato de eles estarem aí embaixo, né, e eu quero que você possa perceber isso, eles estivessem sem a presença do Senhor na sua visão. E isso trouxe fraqueza àqueles discípulos do Senhor. É como se nós pudéssemos pensar assim: o que acontece, o que pode acontecer conosco quando a nossa visão não está fixada no Senhor? Quando não estamos olhando para o Senhor? Porque é exatamente esses dois pontos que eu quero que você possa perceber. Se em determinado momento os discípulos estavam olhando para o Senhor, eles podiam ver a glória do Senhor manifestada. E se em outro momento outros discípulos não estavam olhando para o Senhor, eles não conseguiam ver a glória do Senhor manifestada. E por isso eles não conseguiram usar do poder, ou ter o poder do Senhor manifesto naquilo que eles se propuseram a fazer. Você consegue pegar isso, amém? Você consegue pegar isso e perceber? Então o que acontece? O que tem acontecido muitas das vezes com o povo de Deus? Muitas das vezes nós não temos visto o poder do Senhor se manifestar, o milagre do Senhor acontecer, porque nós temos desviado a nossa visão do Senhor. Pedro, por exemplo, lembra-se daquela passagem em que Pedro, sai do barco, que ele pede para andar, vê Jesus vindo em sua direção: se é tu, Senhor, me faz ir até ti. E Jesus fala: venha, e ele vai, e enquanto ele está olhando para o Senhor, ele caminha sobre as águas, mas no momento em que a atenção dele se desvia do Senhor, ele começa a afundar. Então, o milagre acontece quando nós estamos olhando para o Senhor. Eu estava me lembrando, inclusive, de um louvor que diz assim: eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu não sou muito bom de ritmo, não. Eu falo: só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Aí ele fala assim: eu quero olhar na face do meu. Mas falei. Então é isso aí. Então o que acontece? Olhar na face do Criador. Eu só quero ver você. E é interessante que eu quero que você possa perceber o seguinte: que aquele vazio, aquele vácuo que aconteceu com aqueles 9 discípulos, aí você vai pensar assim, eu estou querendo que você perceba o seguinte: essa história contada dessa maneira nos faz perceber que em algum momento aqueles discípulos que ficaram sem a presença de Jesus, eles ficaram num vácuo onde eles não percebiam a presença de Jesus. Algo aconteceu que inclusive eles depois vão perguntar a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí ele fala: pela fraqueza da sua fé. Se você olhar lá em Mateus, vai dizer que a fé deles foi fraca. A fé deles foi fraca. Então, e se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer: esse monte sai daqui e vai para lá, e assim diz lá em Mateus. E aí eu posso perceber, eu preciso que nós possamos perceber que essa questão da visão, do olhar, de para onde nós estamos olhando, é fundamental para que o milagre aconteça na nossa vida. Porque se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um problema, e se você olha para o problema, mas não olha para Jesus, o problema vai ser maior do que a presença do Senhor. E aí então, essa visão que aqueles discípulos estavam tendo era uma visão onde eles se limitaram por não estarem vendo Jesus presente naquele momento. É como se, por exemplo, nós, quando temos uma dificuldade no nosso próprio casamento, algo acontece no nosso casamento, nós olhamos muito para a contenda, para o problema, ou talvez para o nosso próprio cônjuge, como se naquele momento ele fosse o teu concorrente, quando deveríamos olhar como sendo, fazendo parte um do outro, e colocar Jesus naquela situação, olhar para aquela situação com Jesus presente. Com certeza aquele problema vai ser solucionado.
Então, quando o meu olhar é um olhar que se volta para Jesus, eu vejo a glória do Senhor se manifestar em qualquer que seja a situação pela qual eu esteja passando. Ainda que eu esteja com um momento de depressão, como foi cantado aqui, um momento de angústia, se eu tiver meu olhar voltado para o Senhor, isso vai passar, isso vai mudar, porque eu estou olhando para Jesus. E Ele tem poder para mudar essa situação. E a glória dele vai se manifestar da maneira como se manifestou quando aqueles 3 discípulos lá no monte viram a glória do Senhor se manifestar. Eu não sei por que ele escolheu aqueles 3 discípulos. Ele não só escolheu aqueles 3 discípulos para ir aquela primeira vez ali no Monte da Transfiguração, como também escolheu esses mesmos 3 discípulos para ir lá no Monte das Oliveiras também, Pedro, Tiago e João. E também lá em Gálatas vai dizer, Paulo vai dizer que esses 3 são colunas da igreja. Então o fato é que esses 3 talvez tivessem, talvez, tá, irmãos? Isso aqui já é uma hermenêutica do pastor Wilson. Talvez esses 3 discípulos tivessem alguma coisa muito básica, mas muito necessária, para que eles tivessem sido escolhidos então para irem àquele lugar, para que então trilhasse esse caminho de serem a coluna da igreja. Talvez eles estivessem olhando para quem deveriam olhar, e por essa razão tiveram da atenção do Senhor Jesus o interesse de levá-los juntos. Pode ser que muitas das vezes, ao invés de estarmos olhando para Jesus, estamos olhando para outros lugares, para outras coisas, para situações que não nos levam a estar na presença do Senhor. E aí, por muitas das vezes, nós sucumbimos ao problema. Aí nós não conseguimos expulsar o demônio, não conseguimos expulsar o problema, não conseguimos estar numa situação onde nós vencemos o problema, porque o nosso olhar não está em Jesus. Toda a multidão, ao ver Jesus, todos olharam para Jesus. Todos olharam para Jesus. Aonde Jesus está, todos olham para Ele. Ele é o centro. E muitas das vezes, nós que somos aqueles que devemos levar na presença de Jesus, estamos deixando de levar a presença de Jesus para que todos possam olhar para Jesus através de nós. Nós devemos fazer isso. E Jesus, ele interpela a todos e diz, para trazerem o endemoniado à sua presença, tragam ele. Trouxeram ele. E o filho, no verso 17, qual é o verso 17? Verso 17. Um homem da multidão respondeu, mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Então, filho possesso, alguém necessitando de um socorro, e de repente aquelas pessoas que teriam potencial para socorrer, não corresponderam. E por não corresponderem, estavam ali então sob os olhares, sob o olhar forte daquela multidão, sendo criticado. Do verso 20 até o verso 27, Jesus está então agora no controle da situação. Se nós pegarmos do verso 20 até o 27, vamos mudar do verso 20 até o 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando na boca. Então, diante de Jesus, começa a acontecer o milagre. Diante de Jesus não tem como o milagre acontecer. Então Jesus, deixa lá no 20 ali, deixa lá no 20. Então eles trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então, quando a presença do Senhor é conosco, com certeza um milagre acontece. Como diz, para onde você está olhando? Se estivermos o nosso olhar em Jesus, o milagre começa a acontecer. Verso 21. E interessante que quando eu estava olhando essa passagem aqui, diz assim, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Olha que pergunta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Evidentemente que ele sabia, né? E aí diz aqui a resposta, desde a infância respondeu Jesus. E eu fico olhando assim, às vezes, o tempo que se passa para que alguém seja levado a Jesus é maior do que aquilo que deveria, irmãos. Olha quanto tempo aquele menino passou para ser levado a Jesus, desde a infância. Ou eu quero usar isso aqui para nós pensarmos o seguinte: muitas das vezes o problema se estabelece, a situação está na nossa vida, mas nós não levamos ao Senhor, ficamos protelando, deixando para depois, ficamos meio que coniventes com o acontecimento. Quantas das vezes o problema está acontecendo dentro da nossa casa e nós estamos alimentando o problema, ao invés de tratarmos do problema, ao invés de levarmos ao Senhor. E aí depois, quando o problema aumenta de tamanho, mais difícil é conseguir resolver. Há quanto tempo está assim? Há quanto tempo o problema está na sua vida? Há quanto tempo você está passando por essa dificuldade? Talvez esteja faltando olhar para Jesus. Olhar para Jesus nesse lugar onde está o problema. Porque Jesus, com certeza, traz o milagre se você olhar para o Senhor. Com certeza. Então essa pergunta aqui é uma pergunta que traz para nós um sentido muito interessante, de pensarmos que o tempo é fundamental, a hora é essa, o momento é agora, não podemos perder tempo, não há que se negociar com o inferno, com o diabo, com Satanás, como está dito aqui. Quando nós damos brecha, certamente o inimigo de nossas almas age contra nós, nós precisamos agir antes que o pior nos aconteça. E aí vamos mudar mais um pouquinho aqui. Verso 22. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Interessante que também eu fiquei pensando que joga no fogo e joga na água. Existem determinadas situações na nossa vida, ou problemas, que eles são intermitentes. Intermitentes porque tem hora que o problema se agrava e tem hora que o problema acalma. Tem hora que o problema se agrava e tem hora que... Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. O problema tem que ter uma solução definitiva. O nosso relacionamento conjugal tem que ter um relacionamento sólido, definitivo. Não podem coisas serem trazidas para o relacionamento. Tem hora que está no fogo, tem hora que está na água. Tem hora que está no fogo, tem hora que está na água. E muitas das vezes essa variação de estabilidade traz insegurança. E é interessante que ele vem falando assim, ó, tem hora que ele está no lugar, tem hora... Isso com o objetivo de matar, de minar, de fazer com que gradativamente o relacionamento, gradativamente a fé, gradativamente algo em mim vá de alguma maneira se deteriorando, se acabando, e eu não vou percebendo isso, vai acabando, e daqui a pouco a situação fica mais difícil de solucionar. E ele fala assim, tem compaixão, nos ajude, tenha compaixão. Então ele está falando isso olhando para Jesus, tenha compaixão, me ajude. Eu estou vivendo um problema que está nessa situação que não vai, e isso vai cada vez mais minando, o tempo está passando, e aquele homem olhando para Jesus, pedindo dele algo que pudesse ser feito em seu favor. Verso 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. É necessário fé. É necessário fé. Não adianta você imaginar, né, que de repente o problema, como por exemplo aquele problema que está sendo vivido ali, aquele menino endemoniado, que aquilo de alguma maneira ia passar por sua espontânea vontade. Não tem como isso acontecer, não tem como. Se o problema, se algo que acontece, se nós não tratarmos no tempo certo, se não levarmos, se não olharmos para Jesus como sendo aquele que pode trazer a solução, se você não tiver fé em Jesus, porque Ele pode resolver o teu problema, pode resolver aquilo que tu está passando, você não vai conseguir resolver. Então é necessário ter fé. É necessário ter fé para que o milagre aconteça, para que isso mude na sua vida, para que você seja fortalecido. Verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou,
eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O Senhor é aquele que pode nos ajudar. O Senhor é aquele que pode mudar a tua situação. O Senhor é quem pode mudar a tua vida. Se você tem vivido uma vida que você não consegue ter direção, ou se você sente que a tua vida tem se perdido longe do Senhor, se você não tem sentido o poder de Deus na tua vida, talvez seja porque você está olhando para outro lugar e não para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. Eu quero também que você possa perceber que nós estamos falando aqui de discípulos do Senhor que estão olhando para Jesus e discípulos do Senhor que não estão olhando para Jesus, como também das pessoas que não são discípulos e que agora passam a olhar para Jesus. Ou seja, tanto aqueles que estão dentro da casa, aqueles que são servos do Senhor, podem não estar vivendo a vida plena ou a vida em abundância porque não têm olhado para o Senhor Jesus. E a nossa vida abundante, ela depende do nosso olhar para Jesus, para que eu possa ter mais do Senhor. Enquanto que também aquele homem, aquela pessoa que não era servo do Senhor, naquele momento em que ele se apresenta diante do Senhor, clamando ao Senhor, o Senhor vem em seu socorro. Se você está aqui nessa noite, se você não é servo do Senhor, eu quero te dizer em nome de Jesus, se você olhar para o Senhor vai mudar a tua vida. O Senhor tem poder para mudar a tua vida, mas você precisa olhar para o Senhor, crer que Ele é o Filho de Deus, crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e no teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então você precisa olhar para Jesus. E nós que somos servos do Senhor, precisamos buscar a ajuda do Senhor. Irmãos, quanto nesse tempo nós temos perdido a atenção, quanto nesse tempo nós temos deixado de dedicar a nossa atenção ao Senhor. Muitas das vezes temos pouco tempo para olhar para o Senhor e muito tempo para olhar para entretenimentos, muito tempo para olhar para tantas outras coisas, pouco tempo para olhar para a palavra, pouco tempo para estar olhando para a comunhão, pouco tempo para aquilo que é do Senhor e muito tempo para aquilo que não é de Deus. E ainda assim nós queremos que em determinadas situações o milagre aconteça na minha vida, mas como pode acontecer se é olhando para Jesus que o milagre acontece? Se é olhando para Jesus nas circunstâncias que eu estou vivendo é que o milagre vai acontecer. Então eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que no momento que você estiver passando por um problema, mesmo que seja um problema conjugal, um problema de emprego, seja qual for a situação, é olhando para Jesus que eu tenho fortalecimento, é tendo fé em Jesus que eu tenho certeza que aquilo vai mudar, que aquilo vai mudar no tempo de Jesus, seja qual for o tempo que tenha passado, o Senhor Jesus age no tempo certo. As variações que podem estar acontecendo, elas podem ser estabilizadas porque Jesus entra com providência, fazendo com que isso venha ficar certo. Verso 25. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe nunca mais entre dele. Cessou, acabou, não vai continuar em nome de Jesus, porque o Senhor entra com providência, fazendo cessar aquilo que está destruindo. Então Jesus tem todo o poder. Precisamos crer, para que o agir do Senhor seja um agir sobrenatural, um agir definitivo, algo que venha transformar a minha vida, transformar a tua vida. Não é possível ser crente e estar toda hora provando daquilo que era a outra vida, a vida de outrora. Eu preciso ser alguém que caminha em outra direção, caminho agora em direção ao Senhor, olhando para o Senhor, para o autor da minha fé. Esse que eu devo estar olhando, para Ele que eu devo estar olhando. Então Jesus tem todo o poder. E aí no verso 26 diz assim, ó: o Espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Então
espírito imundo, né, ele ainda tentou ali fazer um estardalhaço, fazer uma graça, mas ele teve que se render ao Senhor Todo-Poderoso, e aí então ele se retira. E aí então o verso 27 diz: Jesus, porém, tomou pela mão e o levou, e ele ficou em pé. Jesus entregou curado. Jesus entregou curado, com todo o poder para curar, todo o poder para curar. E muitas das vezes nós é que não estamos impedindo o agir do Senhor. Então, para quem você tem olhado? É a pergunta que se faz nessa noite. Para quem eu tenho olhado? Para quem você tem olhado? Invista o seu olhar no Senhor. Vamos investir o nosso olhar no Senhor. Como o Senhor agiria se estivesse na situação que eu estou vivendo? Tem um livro que eu lembro, que tem um livro, me faz lembrar, irmãos, Em Seus Passos, né? O que faria Jesus? Lembra? Já ouviram? O tema, o título do livro já é bastante instrutivo, né? É bastante incentivador. Em teus passos, o que Jesus faria? Quando eu leio lá em Hebreus, bota lá Hebreus capítulo 1, verso 3. Hebreus capítulo 1, verso 3. Hebreus 1, 3 diz assim, bota lá para mim. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Está dizendo aqui que ele resplandece a glória do Senhor. Ele resplandece a glória do Senhor. Quando Jesus naquele monte foi transfigurado, é como se o interior estivesse ali sendo revelado para aqueles discípulos que estavam com ele ali, porque ele é o resplendor da glória de Deus. Então aquilo que estava de uma certa maneira coberto pela carne humana, porque ele veio e habitou entre nós, então aquilo que estava coberto pela carne humana, ele é a expressão exata do seu poder, do seu ser. Então o Deus eterno é como se ele tivesse sido projetado. Sabe uma projeção? Sabe aquele projetor? Não tem um projetor que projeta uma imagem na tela? Pensa que Jesus, o Deus eterno, ele foi projetado no meio humano, ele foi projetado, e aí então ele, como homem, como nós, ele então traz para nós a eternidade, e aí ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Isso está me dando uma pista que eu posso então olhar para Jesus sempre que, por exemplo, eu olho para a palavra do Senhor. Pastor, como é que eu vou olhar para Jesus? Como é que eu vou estar olhando para Jesus? Olha para Jesus através da palavra, porque aquilo que a palavra tem revelado para mim, isso que eu acabei de ler para mim e para você, é aquilo que representa o andar de Jesus, aquilo que Jesus fez, como ele andou. Então, quando eu olho para a palavra, eu vejo Jesus. E o que tem me faltado muitas das vezes é o conhecimento da palavra, para que eu possa então perceber Jesus agindo em todas as circunstâncias. Aí quando eu vou olhar, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, bota lá, Romanos 12, 2, vai me dar uma outra pista também. Vai dizer assim, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ele está dizendo aqui, você pode ser transformado também. Assim como houve a transfiguração, assim como houve aquele momento ali, daquela metamorfose, nós também, como servos do Senhor, como aqueles que cremos na palavra do Senhor, aqueles que não queremos nos amoldar ao padrão desse mundo, podemos então transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar quanto é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Nós também somos transformados de glória em glória. Amém? Amém? Então, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele sucumbiu. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós também sucumbimos. Então nós precisamos buscar cada vez mais esse olhar ao Senhor. Tudo que nós vemos nesse mundo é efêmero. Tudo que vemos nesse mundo vai passar. O que não passa é Jesus.
Jesus é o eterno. Jesus, olhando para Jesus, eu tenho minha convicção da minha eternidade, daquilo que é importante para mim, aquilo que é importante para nós. Eu quero orar nesse momento. Eu queria que você pudesse, nesse momento, baixando a sua fronte, que nós pudéssemos orar ao Senhor. Eu não sei que problema você pode estar vivendo. A exemplo daquilo que aqueles discípulos estavam vivendo, aquela luta tremenda que eles estão vivendo. Pode ser que você esteja vivendo uma luta muito grande, e talvez você esteja olhando muito mais para o problema do que propriamente para Jesus, como sendo aquele que pode trazer com certeza, com convicção, a solução do teu problema. Jesus pode, Jesus liberta, Jesus traz o seu poder sobre toda e qualquer situação. Tudo está sob o controle do Senhor. Creia no nome de Jesus. Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Eu quero nessa hora, em nome de Jesus, Senhor, clamar a Ti, Pai amado, por cada um de nós que aqui estamos, Senhor, que nessa hora, Pai querido, à luz da Tua palavra, Senhor, percebemos, Senhor, que quando nós temos o nosso olhar voltados para Ti, Senhor, o milagre acontece nessa vida, Senhor. Pai querido, nos ajuda, Senhor, porque muitas das vezes, Pai querido, nós temos olhado em outra direção e não na Tua direção, Senhor. E muitas das vezes, ó Pai querido, temos sucumbido ou não temos reagido, Pai querido, frente aos problemas que certamente vêm nesse tempo, Senhor. Mas é a fé, a nossa vitória vem através da fé em Ti, Senhor. Então eu quero nessa hora, em nome de Jesus, Senhor, Tu que conhece cada um de nós que aqui estamos, sabe das nossas lutas. Certo é que nós teremos aflições, Senhor, mas muitas das vezes, ó Pai querido, as aflições, Senhor, meu Deus, podem estar, Senhor, nos fazendo sucumbir, Senhor. Nós precisamos ter força, Senhor. Força que vem de Ti, Senhor, para vencermos as nossas batalhas, Senhor. É olhando para Ti, Senhor, é olhando para Teu Filho, Senhor, que nós vamos ter, ó Pai querido, a nossa fé renovada, a nossa fé fortalecida. Então eu quero nessa hora, em nome de Jesus, Senhor, que Tu vai tratando, Pai querido, os casamentos aqui, Senhor. Cada casamento aqui, Senhor, se há problema, Senhor, meu Deus, se há dificuldade, Senhor, que o casal, Senhor, meu Deus, coloque Jesus nesse meio, Senhor, coloque a sua visão em Jesus, Senhor, para que dessa maneira, Pai querido, esse casamento, Senhor, venha ser curado, venha ser tratado para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó Pai querido, se há problema, Pai querido, de ansiedade, Senhor, se há ansiedade entre nós, Senhor, se nós não conseguimos viver o dia de hoje, ansiosos estamos às vezes por coisas que talvez nem acontecerão, Senhor. É porque nós estamos olhando para um lugar que não é o Teu lugar, Senhor. Estamos olhando para o problema sem olhar para Ti, Senhor. Certamente, Pai querido, basta a cada dia o Seu mal, Senhor, porque Tu há de cuidar de nós em todo o tempo. O amanhã cuidará de si, Senhor. Senhor, então o Senhor vai tratando a ansiedade, vai tratando a depressão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós busquemos olhar para Ti, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, abençoa cada um aqui, para a honra e glória do Teu nome, assim eu oro. Todos digam comigo? Amém. Há entre nós alguém que nessa noite quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, quer olhar para Jesus verdadeiramente? Eu quero te convidar a levantar a sua mão. Se você nessa noite quer aceitar, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta a sua mão. Alguém nessa noite quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Alguém nessa noite quer se reconciliar, quer voltar aos caminhos do Senhor? Pastor, eu tenho olhado para outros lugares, eu não tenho buscado a presença do Senhor, e nessa noite você quer se voltar à presença do Senhor? Levanta a sua mão se você nessa noite quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Alguém nessa noite? Temos louvor? Vamos louvar? Vamos louvar. E aí vamos louvar, deixa essa mensagem chegar mais ao teu coração, e aí daqui a pouco nós falamos novamente. Vamos louvar o Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus falar mais ao teu coração.
verso 4 e verso 5. Salmo 34, verso 4 e verso 5. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores.
de todo o meu medo. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os rostos deles jamais mostrará decepção. Oh, glória ao Senhor! O Senhor tem todo o poder. O Senhor pode lidar com a situação. O Senhor é capaz, o Senhor tem todo o poder. Tudo pode ser diferente quando nós olhamos para o Senhor. O milagre vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Olha para o Senhor, olha para o Senhor. Busquei o Senhor e Ele respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Todos os medos estão lançados por terra em nome de Jesus. Os nossos rostos não serão confundidos. A alegria estará no teu rosto. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que teu Santo Espírito, Senhor, venha, Senhor meu Deus, nos mover, ó Pai querido, em direção à tua palavra, Senhor, para que possamos, ó Pai querido, viver, ó Pai querido, o poder da tua palavra, que pode transformar a situação que estamos vivendo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que os nossos olhares sejam olhares voltados para Cristo, Senhor, que certamente é dele, Senhor meu Deus, que virá o nosso milagre. O milagre é cada um de nós, Senhor. Abençoa, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, que a tua presença seja vista, Senhor, na nossa casa. Abra teus olhos, meu irmão, veja Cristo na tua casa, Jesus presente na tua casa. Veja Ele, perceba Ele. Não olhe para o problema como se o problema fosse quem domina a tua vida, mas é Jesus que domina a sua vida. Ele, olha para Jesus e nome de Jesus. Ó Deus, trata cada família, cada lar, Pai querido, cada casamento, os filhos, ó Pai querido, obediente aos seus pais, Senhor, os olhando, vendo tua presença, Senhor, vendo, Pai querido, a tua presença, os pais olhando para os seus filhos, vendo a tua presença, Senhor, no trabalho, onde quer que estejamos, Senhor meu Deus, estamos vendo a tua presença, Senhor, estamos sob o teu olhar, estamos olhando para ti, Senhor, e certamente a nossa vida é transformada, Senhor, quando olhamos para ti, Senhor, o milagre acontece, Senhor. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Toca nos corações, Senhor, que haja transformação de vida aqui nessa noite. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Milagres acontecem. Milagres acontecem com seu mover. A cura está chegando neste lugar. Milagres acontecem com seu mover. O céu está chegando. Descendo o seu poder. Deixa o seu poder. Deixa o seu poder. Deixa o seu poder. Amém. Os pais assentados, irmão. Deus abençoe a todos. Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao teu coração, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos aos anúncios dessa semana, né? Eu vou começar com o primeiro de todos os anúncios, né? Quer dizer a todos os irmãos que o velório, né, do nosso irmão Pedro será aqui na nossa igreja. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, o corpo estará, é a previsão, né, que o corpo esteja chegando aqui na nossa igreja, amanhã, às 8 horas da manhã. E às 11 horas, né, combinei com o pastor Alexandre, nós estaremos fazendo aqui o culto, né, para a honra e glória do Senhor, glorificando o nome do Senhor, né, pelo tempo que o Pedro viveu entre nós, que certamente agora descansa da presença do Senhor. Bom, Pedro tinha 92 anos, né, 92 anos, 64 anos casado com a nossa irmã Vilma, né, uma história muito longa, uma história bonita, né, uma história de muito companheirismo, pelo que a gente pôde acompanhar e ouvir muitas vezes dizerem, não algo tremendo. O irmão Pedro veio para Cristo já na longevidade dele,
acho que pelo menos uns 3 ou 4 anos atrás, eu me arrisco a dizer, então se ele tinha 92, talvez com 87, 88, por aí, foi quando então ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador, para a honra e glória do nosso Deus. Então, e aí então nós, ele como membro, é o membro mais idoso da nossa igreja, né? Então era o membro mais idoso, então nós estaremos aqui prestando essa homenagem ao nosso Deus, né, pela longevidade do nosso irmão Pedro, e aqui juntos estaremos então com a família, né, família lutada, nossa irmã Vilma, os irmãos dele também que estão, os cunhados dele estão presentes aqui, nosso irmão Ademar, nosso irmão Primar, Lilinho, a família toda está, né, por aí, para que estejamos lá. Então, às 8 horas da manhã, o corpo chega, 11 horas nós estaremos celebrando o culto, e é 1 hora da tarde, isso tudo previsão, né? 1 hora da tarde é a saída, então, do sepultamento, que será lá no cemitério Jardim da Saudade e Paciência. Tá certo, minha irmã Ademar? As informações são essas, então, irmãos, em nome de Jesus, se você puder, em nome de Jesus, né? Evidentemente tem alguns que trabalham, tem as suas atividades, mas se você puder, em nome de Jesus, faça-se presente aqui também, vamos glorificar o nome do Senhor. Fala, irmão. Sim, muito bem lembrado. Terá um ônibus também, né, para levar, né, aqueles que vierem, que quiserem ir, né, que vierem aqui ao culto, que quiserem ir ao sepultamento, então terá um ônibus também, né, para levar, né, aqueles que quiserem ir até lá, então, tá bom, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, venham, estejam juntos aqui conosco, né? Vamos fazer a nossa igreja bem representada, né, por aquilo tudo que eu acabei de dizer, né, o nosso irmão, que agora descansa na glória do Senhor, e é para nós esse motivo digamos assim, de exaltar o nome do Senhor, né, glorificar o nome do Senhor, porque pela convicção que temos que agora o nosso irmão descansa na presença do Senhor, e o Senhor nos deu a alegria de sermos a igreja que, em nome do Senhor, levamos então ali a palavra de Deus, e ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Então isso é para a nossa história, para a história da nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vemos então todos aqui prestar essa homenagem ao nosso Deus, então, né, pela memória do nosso irmão. Amém? Ah, sim, o pastor Alexandre também estará aqui conosco, porque ele é avô, né, do pastor Alexandre, então a igreja também, a Águas da Vida, estará representada aqui também, para juntos fazermos esse culto em homenagem ao nosso Deus. Amém? Ainda, os anúncios dessa semana, temos células, né, terça-feira, Cantinho de Cristo, vai ser aonde? Cantinho de Cristo será na casa da nossa irmã Severina, com Jonas, Firme nas Promessas, na nossa irmã Marlene Brito, Frutos da Rede, da irmã Cíntia, Habitar na nossa irmã Zeli, Lançando a Rede, nosso irmão Onésio, e Atitude Vigilante na casa da sua irmã Vanessa. Se você não sabe, se você quiser depois pedir aquela informação, com qualquer membro aí, você vai saber o endereço da célula mais perto da tua casa. Quarta-feira nós temos culto de oração às 20 horas. Então, mais uma vez, né, gostaria que você, meu irmão, minha irmã, se fizesse presente também no culto da quarta-feira, né? Quarta-feira foi uma bênção, e tenho certeza que será uma bênção também, né, com a presença de cada um de nós aqui para glorificar o nome do Senhor. Mensageiro do Rei também às 20 horas. O que mais? Sexta-feira a célula multiplicar na casa da nossa irmã Michele, né? A célula dos adolescentes. Vamos lá. Domingo, manhã com Deus. Então todo domingo às 7 horas da manhã nós temos um culto de oração aqui na igreja. Todo domingo às 7 horas da manhã, culto de oração, de 7 às 8. De 8 às 9 nós temos um café para a nossa igreja, né? Comunhão, café de comunhão. E a nossa EBD começando às 9 horas. Hoje nós vimos o capítulo 10 de 1 Coríntios, né? Foi uma bênção tremenda. E eu tenho certeza que agora o capítulo 11 também será uma bênção tremenda. Então venha participar, leia o capítulo 11, né, de 1 Coríntios, que então será aqui aplicado a lição no próximo domingo, né, capítulo 11. Muito bem, né? Deixa eu falar aqui. Pastor, estão perguntando domingo é dia dos pais, Captei. Então vamos ver. Assim, a questão
questão é a seguinte, que fica para mim, que pesa para mim é o seguinte: na verdade, os pais podem todos virem, né? Mas as mães, no dia das mães, as mães não vêm porque elas estão em casa preparando a recepção dos filhos. E no dia dos pais, as mães não vêm porque elas estão preparando a recepção dos pais. Complicado, né, irmãos? Complicado, né? Ai, ai, ai. Vou confabular com o pastor aqui, meu conselheiro também. Só misericórdia, irmãos, Jesus. Eu quero dar nacional. Vou fazer assim, ó, vou fazer uma enquete, uma pequena enquete, né? Vocês vão me permitir. Domingo, dia dos pais, quem vem de manhã? EBD. Levanta a mão bem alto, quem vem EBD de manhã. Bem alto assim, bem alto, irmãos. Deixa para depois, eu coloco lá no grupo lá, tá bom, irmãos? Só misericórdia, irmãos. Fazer uma enquete, né? Fazer uma enquete lá, tá bom. Domingo, então, novamente, dizendo, então, né, no culto de celebração à noite, o culto, então, com certeza à noite, né, irmãos? Aí é o culto, né, no domingo, dia dos pais, os pais estarão todos aqui, então, no domingo à noite. Vamos lá, o que mais? Cantina, hoje nós temos hambúrguer, mais um copo de refrigerante a R$10. O que mais? Diácono de plantão, nosso irmão Marcos Andrade e a nossa irmã Márcia Pacheco. Nosso irmão Marcos é quase que assim, default, né? Como diz assim, é padrão. Cadê o irmão Marcos? Está ali, ó. Irmão Marcos vai ter que dizer assim, é lugar comum, né? Irmão Marcos e o diácono de plantão, né? Está sempre plantando o Marcos, é uma bênção, é minha bênção. O que mais? Só isso, né? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Muito bom estarmos juntos aqui, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana olhando para Cristo, uma semana que você esteja com o teu olhar voltado para Jesus, para que você seja fortalecido, para que o milagre aconteça na tua vida, para que o milagre aconteça na tua família, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, então, nesse momento? Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos juntos aqui, Senhor, a tua palavra, Senhor, vem a nós, Senhor. Tirando, Pai amado, de nós, Senhor Deus, a barreira que impede, Senhor, que o nosso olhar, Senhor, não seja um olhar que esteja divergindo, Senhor. Que o nosso olhar seja um olhar que esteja para outro lugar, que não seja, Pai querido, direcionado a Ti, Senhor, teu Filho Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Pai querido, que venha ao nosso coração, Senhor, seja uma palavra de despertamento, uma palavra de exortação, Senhor. Para que então, Pai amado, ainda que possamos estar vivendo algum problema, seja de saúde, seja um problema de relacionamento conjugal, um problema de relacionamento na família, um problema no trabalho, seja qual for, ó Pai querido, a situação, a aflição que se sobrepôs sobre nós, Senhor, que o nosso olhar seja um olhar para Ti, Senhor, porque sabemos e aprendemos, ó Pai querido, que quando nós olhamos para Ti, Senhor, o milagre acontece, Senhor. Então, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que o nosso olhar, ó Pai querido, seja um olhar voltado para Ti, Senhor, para que possamos ver o esplendor da Tua glória, Senhor, possamos ver a expressão da Sua pessoa diante de nós, Senhor. Todos nós aqui temos diante de nós, Senhor Deus, a Tua presença, Senhor. Tu tem estado presente entre nós, conosco, Senhor. Então, que o nosso olhar seja um olhar voltado para Ti. Abençoa, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, cada família que representada, Senhor. Que o nosso lar seja um lugar da Tua presença, que haja paz, amor e harmonia, Pai. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado em todo o tempo, Senhor. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Agora levanta a tua mão e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre todos nós, meus irmãos.
esteja sobre cada família aqui representada, e esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E o povo de Deus diga comigo: amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fala para quem está perto de você: Deus te abençoe em nome de Jesus. Abençoa aí, abençoa.